Hoje nós vamos comentar sobre o livro Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva. Ele foi um escritor, jornalista e dramaturgo, e esse livro foi uma experiência dele de vida depois do acidente que o deixou tetraplégico, e ele contou um pouco de como ele superou essa situação. Sim, como ele fala no livro, né, ele era uma pessoa muito agitada, que sempre estava em festa, bebendo com os amigos, e aí depois de certas coisas a vida dele muda de cabeça para baixo, e ele vem relatar um pouco dessa história de vida dele no livro Feliz Ano Velho. Sim, e o jeito que ele retrata isso é uma maneira muito divertida de ver temas tão delicados, como ele trata um dos 2 maiores impactos que tiveram na vida dele. Tipo assim, a morte do pai dele. Isso, quando ele perde o pai dele com 11 anos. Depois, quando acaba sofrendo esse acidente, que vira a vida dele de cabeça para baixo. E a maneira divertida como ele trata isso, a linguagem desenvolta e com várias gírias dos anos 80, nos leva numa viagem muito interessante. E aí dá pra perceber também que deve ter sido muito difícil pra ele, porque ele era um jovem muito agitado, que vivia a vida ao extremo, se jogava de cabeça em qualquer aventura. Que literalmente se jogou de cabeça, né? Tá louco. Não, e como eu... Sem pensar muito nas consequências, um jovem muito inconsequente. Pois é, e de repente, assim, ele tá preso no hospital, sem saber de nada, deve ser muito difícil, né? Com pessoas novas, um ambiente novo. E que mesmo assim ele conseguiu lidar com uma maneira tranquila, tipo, apesar de tudo ele tinha esperança. Nossa, se fosse eu nessa situação... Gente, eu vi horrores quando ele falava lá dos enfermeiros tirando o cocô da bunda dele. Nossa, era muito engraçado. Então, e ele fala assim que a vida dele estava muito monótona no hospital, que qualquer coisinha era um grande evento na vida dele, como por exemplo aquela rachadura na parede que ele chamou de Francisco. Então, que ele ficava falando com essa rachadura para passar os dias, contando do que ele estava sentindo. Foi um evento na vida dele. dele. E o jeito que ele dava em cima de todas as enfermeiras, da fisioterapeuta. Então, ele teve que achar um jeito de lidar com essa nova rotina dele. Sim, né? porque... E o jeito é que, tipo assim, ele não perdia a esperança, né? Não passava pela cabeça dele que ele nunca mais ia voltar a andar. Ele achou que era uma coisa assim, de 2 semanas ele já ia estar saindo, já ia estar andando. Porque ele sempre falou que ele era uma pessoa muito forte, que ele ia conseguir superar essa situação. E também os médicos não tinham resposta pra ele não tinha ideia do estado dele. Então... Sim, e por isso que deixava ele nervoso, porque na cabeça dele ele tinha que andar, ele tinha que voltar a viver a vida dele. Ele pensava que como minha cabeça tá boa, eu tô bom, eu consigo fazer exatamente. Exato. Eu lembro que, tipo assim, no comecinho, quando ele tinha acabado de sofrer esse acidente, ele tinha acabado de acordar na UTI, ele já tava pensando em como que ele ia estudar pra prova que ele ia fazer lá na Unicamp. Então... E, assim, não passava... Que ele cursava engenharia agrícola, né? Isso. E apesar disso, ele era músico também, né? Tipo, tocava violão, tinha banda com os amigos. Que ele conheceu o Cassie por causa do amigo dele, Carpa, e aí eles montaram uma banda, e ele, com base que eles foram ensaiando, eles foram sendo chamados para vários shows. Eles foram chamados pra participar da TV Cultura, Não, né? eles foram na USP, no curso de física, montar... Então, mas eles foram na TV Cultura participar daquele festival que teve também, Deve ser né? muito difícil, Sim. tipo assim, quem toca um instrumento e tem amor, tipo assim, pela música e saber que nunca mais vai poder tocar por si mesmo. Nossa, Exato, tipo assim, porque assim, pra você tocar violão, né, você tem que ter muito jeito com as mãos. Sim. Mas até que, assim, uma pessoa, um cidadão normal, eu mesma não consigo, não tem que ter muita coordenação motora. Não tem essa coordenação. Agora imagina, uma pessoa tetraplégica que agora que tá, tipo assim, depois de quase 10 meses, né, de tentar bem, assim, tentar bastante, fisioterapia, aquelas Não, coisas mais de um lá. ano. Pra ele Mais de um conseguir ano. voltar ao movimento Não, pra ele conseguir dos braços, voltar demorou. a fazer coisas normais. Sim. Agora imagina, a gente não sabe se ele vai conseguir voltar a tocar violão, né? Sim, exatamente. E no livro, depois do acidente, não fala em nenhum momento que ele tocou alguma coisa. Sim. Então... E outra coisa, era importante pra isso, era importante pra ele por causa que era meio que uma conexão com o pai dele, porque foi ele que ensinou ele a tocar violão. Além de ser uma coisa muito importante na amizade deles, que eles tinham uma banda juntos. Mas eu acho que a principal coisa era por causa do pai dele, porque ele perdeu o pai muito Não, cedo. realmente, tipo assim, ele fala que já fazia muito tempo, né, que ele não lembrava
precisava da figura paterna, que ele perdeu o pai dele muito novo, né? Por exemplo, tinha 11 anos. Pois é, e ele nem teve tempo, assim, de, né, ter uma experiência de vida com o pai dele, assim. Mas, porque... assim, todas as poucas memórias que ele teve com o pai dele foram memórias, assim, muito boas. De pai e filho. Isso. E, tipo assim, ele falando lá que como ele era presidente do Vasquinho, né? Que era, tipo, o time de futebol que ele jogava. Sim. Isso. E, tipo, E ele era deputado também, né? O pai dele. Sim, ele é deputado. E, assim, o jeito que ele falava que o pai dele levava todo o time pra ir ver o jogo de futebol do Flamengo. E o pai nem gostava de futebol, era só pra Não, era todo mundo flamenguista, mas o nome do time era Vasquinho. E tipo assim, ele sempre falou que apesar dele ser em uma condição financeira muito boa, por causa que o pai dele era deputado, né? Que ele sempre criou o Marcelo pra ser uma criança muito humilde. E por isso que ele levava o Marcelo lá pra ver a obra, né? Dos prédios populares, então era muito legal. E o Marcelo até fala que o pai dele tinha muitos amigos, né? Com condição financeira boa também. Que levava os filhos pra jogar tênis, essas coisas, esportes, assim. De gente mais, e né? E o pai do Marcelo não, ele quis criar o Marcelo de uma forma mais humilde, pra ele não ser uma pessoa mesquinha no futuro. Exato, tipo assim, a gente até pode observar isso, a gente vê mesmo na escola que o Marcelo frequentava quando ele era mais novo, né? Que ele falava assim que quando ele era menor, antes dele entrar, né, no Fundamental 1, o pai dele matriculou ele numa escola pública. Sim, só ele depois... ter a experiência primeiro, né? Não, que ele tava... O pai dele, né, naquela época, tava com medo, tipo, por ele só ter irmãs, mulheres. É verdade. Dele não ser muito feminino. Não. Aí aquelas ideologias da época, né, gente? Sim. E aí, entrando um pouquinho no assunto do pai dele, a gente fala também, né, que ele perdeu o pai no período da ditadura, que foi levado por causa que... o pai dele era... Ele conspirava contra o governo. Não conspirava contra o governo. Ele só era do partido... Ele era do partido PMD, né? Não sei, era um partido meio de ideologia de esquerda, né? Então, mas ele ia contra o governo. E a forma como eles foram levados, sem explicação nenhuma também. A mãe foi levada sem saber porquê. Sim, a irmã de 15 anos. Ele fala que ele tava só dormindo assim, aí do nada de repente levam o pai dele, aí depois de, acho que alguns dias, vêm e pegam a mãe e a irmã. E a irmã de 15 anos, imagina você tem 15 anos. Era a Eliana, não era? Que era mais velha. Passar por essa situação, então deve ter sido, assim, muito baque na família. E os soldados ficaram na casa dele, tipo, vigiando eles. Sim, aí depois de um tempo ainda soltaram a mãe, que ele falou que tava óssea, assim, tipo, super magra. Exato, coisa de uma semana que se passa. Além da tortura psicológica que ela deve ter tido. Sim, ela ficou super traumatizada, ele disse que ela não tava conseguindo falar com ele direito. E aí, depois de um tempo, assim, ele perdeu uma criança de 11 anos ter que observar a família passando por aquele período. Deve ser muito difícil. Nossa. Você saber se seu pai ainda tá vivo ou não. Que nem a esposa, a mãe do Marcelo falava que ela não sabia se era viúva, se ela tinha um marido, ninguém tinha ideia. Não, e tipo, cada pessoa que eles perguntavam falava uma coisa. Teve até um soldado que falou assim que a esposa dele devia saber melhor. E outra coisa, que os próprios soldados. Outra coisa que ele ficava falando assim, que saía no jornal matéria de assim, onde está Rubens Paiva? E aí, logo depois isso assim, mais pro fim da censura, né? Não, e aí ele falava que depois a ditadura ia lá e abafava o caso, que mandava tirarem a matéria do ar, por causa que ninguém, né, eles não queriam que eles descobrissem o que realmente aconteceu com o Rubens Paiva. Exatamente. Mas todo mundo falou que ele foi, assim, torturado e depois morto. Foi que, assim, mais relatos de pessoas que foram presas com ele, que estavam lá em cárcere na ditadura, que... Mas é o mais provável de acontecer, gente. Gente, assim, quantos casos que a gente pode observar de, assim... centenas de famílias que não sabem a situação dos pais. Ainda foi um milagre a mãe dele ter voltado, porque assim, né, se sequestraram o pai dele e a mãe. Não, gente, é difícil até da gente lembrar, porque, por exemplo, pensa, a Eliana tinha 15 anos, então tinha a nossa idade. Imagina a gente ser presa e torturada por nenhum motivo plausível, assim, sabe? Chegar assim,
né? Que ela foi levada com a mãe depois que o pai foi levado. Então ela já tava com a ideia do pai na cabeça, de onde que ele tava. Sim. E de repente ela foi levada também. Gente, imagina Deve o ser trauma, muito difícil. um trauma, porque assim, na adolescência já é uma idade assim bem propensa a criar problemas mentais e tal. Imagina você ser do nada tirada da sua realidade e essa situação ocorrer. Então eu acho que assim, Imagina pro Marcelo também, É com a foda. família toda, assim, uma situação dessa. Por isso que ele falou que foi o primeiro trauma, assim, da vida dele. Que foi o primeiro grande evento da família dele. aí da vida logo dele. depois, até entrando no segundo trauma, tem a questão dele ter virado tetraplégico, né? Que assim, ter tirado totalmente da realidade. Então foram 2 vezes traumáticas dele ter sido totalmente tirado da realidade em que ele vivia. A zona de conforto dele. Não, de repente ele lá, o pai dele levando ele pros joguinhos de futebol, tendo jantares lá. Ele falou que a vida dele era só, tipo assim, ele era muito mulherengo, saía todo final de semana, Exato. todo dia. Isso sim, festas, barzinhos com após amigos. esse primeiro trauma, o segundo trauma, que ele eu acho que já tinha Se estabilizado na se vida. estabilizado, ter esquecido Já tinha um pouco esse aceitado. trauma. Não é esquecido, mas ele já tinha aceitado. Ele tinha aprendido a lidar com aquele problema. Sim. Já era uma coisa cotidiana da vida dele. Aí do nada ele é arrancado da música, que é uma rocha na vida dele, Era né? um laço muito forte a música entre os amigos dele, com Não, ele, teve a um banda. período que ele até pensou em deixar Largar. o Unicamp, né? O curso que ele fazia pra Viver da música. Viver da música. Exatamente. E nesse momento que ele perdeu os movimentos do corpo, né, com o acidente, a gente pode falar também do assunto do alcoolismo, né, do uso de drogas nos jovens. Sim, que eles são muito inconsequentes hoje em dia, que eles não estão pensando muito do que pode vir a acontecer depois disso. Na emoção do momento, acho que eles se deixam levar, tipo assim, pelas influências, É muito pra fugir da realidade pela também. reputação. Então, Sim, assim, pra ser aceito no grupinho, pra todo mundo achar, Pode ai, ele é o estar- fodão, ele usa drogas, Sim, a ele gente pode bebe. estar analisando, inclusive, que os índices de alcoolismo e drogas na adolescência têm aumentado pra caramba. Demais. Tipo assim, E esse livro- hoje, assim, crianças É um de problema 13 atual, anos, inclusive, que ele crianças fala. de 13 anos, né? Aham. Então a gente pode ver que vem agravando muito, assim. Então, E é muito chocante que ele trata desse livro, tipo assim, ele escreveu esse livro 40 anos atrás e os problemas estão, né, constantes até hoje. piorando, Hoje, na verdade, né? Tá inclusive Sim. pior. Mas porque, pô, criança de 13 anos já tá bebendo, já tá fumando. Sim, mas é muita influência da família, dos amigos, assim. com certeza. Não, acho que mais, assim, dos amigos. Da sim. família, acho que... Não, Da mas família, gente, inclusive. se for um familiar, por exemplo, que bebe, você acha que a pessoa não vai ter tendência a beber? Não, Exatamente. claramente. Mas essa parte do vape, essas coisas, é mais de amigos, na festa. Mas isso é um problema mais Porque atual. o vape é um problema mais atual, mas assim, da época dele Do mesmo, cigarro, assim. traz bastante do vício desse negócio de sair da realidade. Acho que assim, eu penso que ele e a turma dele estarem nessa liberdade, nesse senso de liberdade que eles podem fazer tudo, que eles são inquebráveis. Depois da ditadura, né? É por conta do fim da ditadura, que foi um período que eles sentiam que eles não podiam fazer nada. Sim. E de repente acaba a ditadura, acho que eles sentem esse senso de liberdade muito E abrangente. não Eles só sentem isso, a idade imbatíveis. deles também. É a idade adolescente. da flor da pele, né, Que gente? eles têm autoridade, que eles têm liberdade pra fazer tudo. Eles Sim. se acham os maiorais, assim, da vida deles. Não, no início da faculdade mesmo, ele tem o quê? 20 e poucos anos, gente. É. Pessoa, óbvio, que vai se jogar de cabeça, assim, nas aventuras da juventude. Principalmente com a pose do tio Patinho. Gente, mas outra coisa também que ele fala depois desse acidente, que ele meio que culpa a medicina, né, por causa desse acidente. Tipo assim, ele culpa a medicina por causa que, né, que ele perguntava pra todo mundo assim, o que ele tinha, qual que era o caso dele, e ninguém sabia dizer com certeza. Não, e ele deve ter pensado, tipo... Não, ele até fala, na verdade, né? Poxa, o homem já foi pra lua e ainda não... A gente não sabe ainda como que reconstitui, né? Como que faz uma cirurgia de medula. Então, que ele não conseguiu ainda ter essa certeza, assim, não conseguiram afirmar o caso dele Não, ainda. tanto, por isso mesmo, é um dos motivos pelo qual ele nem passa pela cabeça dele que ele não vai conseguir voltar a andar.
né? Ele tem momentos de revolta também, que ele tava muito tempo parado, e ele até começa a xingar porque, tipo assim, tanto tempo parado, ele não tinha estabilizado. Não, e isso ainda. já tava, poxa, é um impacto muito emocional. A gente pode observar isso, que ele não conseguia dormir, né? Ele fazia Aí, o aquele caso de- escândalo todo ele tinha pra eles darem aquela injeção lá, pra ele conseguir dormir. Então, tipo assim, ele só conseguia dormir com aquela injeção. E assim, depois que ele começa essa fase de aceitação, quando ele começa a ter progressos na fisioterapia, que ele consegue dormir melhor. Então, assim, é um impacto emocional muito grande na vida dele. Sim, com certeza. Tipo assim, ele já tinha esse quadro de insônia que ele fala, né? Mas. Não, era de família, né? Que o vô dele Sim, tinha mas é insônia porque, e tal. tipo assim, Mas piorou acabou muito. Piorou muito, né? Ele não conseguia dormir. Mas deve ser muito traumático, gente. Você não saber de nada. E ele sobre- comenta assim que mesmo com a injeção, né? ele não Ele conseguia tinha dormir só 4 horas no máximo. E ele Então, fala também que ele se sentia muito inseguro, porque imagina, um dia você tá na festa com seus amigos e de repente você tá num lugar novo, com pessoas novas. Ele fala porque ele se sentia muito inseguro, que ele não tinha mais autoridade sobre o seu próprio corpo. Sim. Praticamente seu corpo também Era um corpo estranho, pra né? ele. Mas assim, por outro Então- lado também, a gente pode ver que os amigos dele eram realmente amigos verdadeiros, né? Que assim, naquela época de universidade e tal, você não sabe assim se os seus amigos são realmente assim, nos momentos bons e nos ruins, nos Ah, não, mas difíceis os e nos amigos fáceis. deles- Mas Nossa, assim, era eles- uma força Nossa, super importante. sim, foi nesse momento. crucial pra ele ter passado por aquele Cada momento. dia era um que ia lá visitar ele pra dar Não, força. vários amigos, Sim. Sem né? contar que aquela amiga Naná escovava o dente dele todos os dias Sim. pra ele. Ele falou que ele tinha uma relação de irmandade com ela. Tipo assim, ele considerava ela irmã dele. fraternidade, né? Então, tipo assim, acho que eles foram cruciais pra ele passar por esse momento, assim, de uma maneira até saudável. Se fosse eu mesma, eu ia estar muito revoltada. E a outra coisa, até a irmã dele, a Veroca, que fica fazendo relaxamento nele, né, pra ele conseguir dormir, pra ele ficar mais calmo, porque ele tinha aquelas dores de barriga insuportáveis por causa do nervosismo dele. sim. E aí ela sempre ia lá, ajudava ele a relaxar, e ele disse que até dormia depois dessas sessões de relaxamento. Aquele, tipo assim, eu acho que esse fato dessa dor de barriga que ele sentia, inclusive, era muito do psicológico, porque Sim. então o trauma era uma dor tão forte assim, mental, né, que virou física. Que ele disse que ele não conseguia acalmar os pensamentos dele, que ele tinha que sair dali logo pra continuar vivendo a vida dele. Era uma mente muito agitada. Nem ele fala, o único passatempo dele era os seus pensamentos, suas memórias, porque ele não tinha como ele assistir alguma coisa, que ele só conseguia olhar pro teto, não Sim. tinha como ele ler. Inclusive, Então, ele fica, tipo assim, muito tempo descrevendo o teto branco do hospital. E eu acho assim, o progresso que realmente começou a ter um efeito sobre ele foi quando ele mudou de hospital, né? Que ele realmente Sim. saiu daquela UTI lá e foi para um hospital em São Paulo, né? Com muito mais, né? Tecnologia, que ele conseguiu, né, sentar na cadeira de rodas, ele Não, conseguiu então, que usar o colete. aquele médico lá conseguiu, né, bolar um eu acho colete mais pra demais. ele. Depois que ele mudou de fisioterapeuta também, né, que ele conseguiu melhorar o estado dele, porque ele colocou ele no colete, na cadeira de rodas, e ele foi conseguindo fortalecer a coluna dele. Por isso que eu acho que no hospital ele melhorou muito mais. Realmente, tipo assim, antes ele tava, nem podia, né, se inclinar um pouquinho que, né, ele já não negócio lá podia. que ele levantou Então, 30 assim, graus a cama dele. desproporcionou ele poder sentar normalmente. E também, a hora lá que ele chega num lugar que tem vários cadeirantes e ele meio que se sente em casa. Porque, assim, várias pessoas ensinando a ele como que funcionava, maneiras mais fáceis de ele conviver com aquilo. Então, tipo assim, acho que foi crucial ele ter visto mais pessoas como na mesma situação que ele, sabe? Ele não se sentir sozinho, ele não se sentir diferente. E assim a gente pode adentrar também nessa situação do preconceito contra o cadeirante, né? Da gente pensar, poxa, coitadinho, ter pena. Porque assim, acho que a pessoa que tá naquela situação, ela já tá passando por uma situação difícil. Ela não precisa de pena. Exatamente. Ela precisa de ele fala ajuda. que, tipo assim, ele é uma vítima do futuro. Como é que ele fala? E outra coisa, ele fala também que as cidades foram muito construídas pra gente que não é deficiente. Aí, tipo assim, tem muito pouca coisa que
ajuda ele a viver nessa situação. Então, tipo assim, Tipo, poucas tem outro- roupas. Exato. Naquela época, inclusive, né? Tipo Até assim, hoje em dia, gente. Ele comenta assim que esse negócio de deficiente físico existiu desde o começo desde os primeiros humanos. Então, assim, desde o começo dos primeiros humanos sempre existiu deficiente. Sim. Então, ele se questiona por que se sempre existiu, ainda não teve nenhuma mudança concreta na sociedade, né, nas cidades. Por que a gente não vê essas rampas, esses lugares próprios? Na nossa sociedade hoje, atual, a gente consegue observar muito mais coisas para facilitar a vida. Não são adequados para esse tipo de pessoa. Mas mesmo assim, gente, ainda assim, né? Ele fala, inclusive, que era difícil a vida dele em casa, porque ele só conseguia entrar debaixo de uma mesa com a cadeira de rodas. E tem uma vez, inclusive, que ele tá indo, né, no cinema. Que, assim, ele vai no cinema com a Nana, né? E, assim, quando ele chega lá, tem um cara que tá tentando passar por ele, só que ele Nas cadeiras, né? Tá tentando passar entre as cadeiras e começa a xingar ele, porque ele não tava chegando pra trás pro cara poder passar, né? Aí ele até comenta, nossa, dá a volta e não sei o que. Aí o cara teima em passar por aquele caminho e ele vira e fala, poxa, eu sou cadeirante. E aí o cara, nossa, por que você não falou antes? Como se fosse assim, agora sim eu vou poder ser educado, agora sim, né? Tem um motivo pra mim fazer isso com você. E ele até fala em um momento que, tipo assim, ele não imaginava que tantas pessoas estavam nessa mesma situação. Porque no hospital ele viu quanto era comum esse tipo de coisa acontecer. Uma pessoa ficar cadeirante, perder movimento, ou qualquer tipo de acidente. Ele viu que isso na verdade é muito comum, mais do que ele pensava. E outra coisa também, teve aquele negócio do jogo que ele foi com o negão, né? E aí tipo assim, quando eles vão lá comprar o ingresso, o carinha vira pra ele e fala assim, você não precisa pagar. Aí ele fica assim, por que eu não preciso pagar? Poxa, eu tenho tem dinheiro. dinheiro. Só porque eu sou cadeirante e não preciso pagar, não tem nada a ver. Aí, tipo assim, ele fica revoltado com isso, porque é meio que um preconceito, mesmo que o cara tenha tentando, né, seja... Preconceito, tipo, eles dão um privilégio que não precisava. Exato, como se fosse assim, ele fosse um ser humano totalmente diferente, como se não fosse um ser humano igual, como se tivesse enforcado, ele não precisa pagar. Que nem eu tava falando, é a pena que a pessoa não precisa, entendeu? Mas é por isso que ele tava falando, que ele não queria que ele fosse tratado de maneira diferente dessas outras pessoas. Exato. O que a gente tem que observar aqui, que o Marcelo fala, é que a gente não precisa de pessoas comovidas, a gente não precisa de pessoas que olhem para um cadeirante e falam, coitadinho. A gente precisa de mudanças físicas, entendeu? A gente precisa de mais acessibilidade, a gente precisa assim, poxa, tem uma escada ali, vamos fazer uma rampinha do lado. Sim. Não, a gente não precisa assim de pessoas que vão olhar e vão ficar com pena daquela pessoa. Precisa de mudança de verdade. No prédio da minha tia, eles fizeram uma rampa pra ela, só tipo assim, porque ela é cadeirante, né? Sim. Aí lá em Juiz de Fora, tipo assim, ela mora num prédio que não tinha rampa. E aí fizeram uma rampa pra ela, tipo assim, só pra ela. Sim. Então, assim, coisa assim, coisas simples que não custa nada Faz a gente total diferença mudar. pra esse tipo de Exato. pessoa. Às vezes pra pessoa que tá fazendo isso não tem muita diferença, mas pros cadeirantes, pros deficientes físicos, nossa, faz toda a diferença no Muda dia a deles. vida, né? Muda a vida. Porque aí eles vão ter muito mais acesso a outras coisas. E outra coisa também, que quando as pessoas, tipo assim, veem uma pessoa cadeirante, elas parece que aquilo caracteriza a pessoa inteira. Tipo assim, nossa, o cara da cadeira de rodas. Aí quando você tá se referindo a ele, tipo assim, o Marcelo da cadeira de rodas. Ele tinha medo que ele ficasse conhecido só por esse estado dele. Não, e não também, tipo assim, tem situações muito humilhantes que ele passou, né? Por exemplo, aquela hora lá que ele pede pra dar uma volta lá com a enfermeira dele, e aí ele Nossa põe Senhora. um chapéu pra não ser reconhecido, e aí, tipo assim... Que ela deixa ele cair. Ele toda deixa ele cair, desajeitada, então, as tipo pessoas assim, da tem rua que todo começaram a ajudar. mundo vir ajudar ele. Então, assim, são situações muito humilhantes pra aquela pessoa. Realmente, são situações que, tipo, poderiam ser evitadas. Se fosse uma enfermeira mais competente, que tivesse um cuidado, um carinho maior, isso não teria acontecido, Não, é a né? própria situação da rua que a gente tem que exaltar, que não tem acessibilidade devida, né? Não, e outra coisa que também ele fala no livro
é que quando ele vai lá pra aquela área que tem muitos cadeirantes, que eles convivem, uma coisa que ele aprende é que ele precisa ser independente. Tipo assim, o objetivo dele agora é ser o independente. Não vai mudar. Que nem ele tava com essa ideia enraizada de que só ia ser uma vida? Não, tipo assim, que ele só ia, assim, comemorar uma vitória se ele voltasse a andar. Então, tipo assim, se ele sentasse, se ele conseguisse andar numa cadeira de rodas, não ia ser uma comemoração. Só ia ser se ele voltasse a andar. Exatamente. E quando ele conhece um advogado lá da família, que também era cadeirante, que ele fala, poxa, agora você tá numa escada. Cada degrau tem que ser uma vitória pra você. Exatamente. Então, assim, isso meio que muda a visão de mundo dele nessa situação que ele tá. Antes ele achava que, assim, sentar, conseguir movimentar a mão, não era uma vitória de verdade. Então agora ele passa a comemorar os pequenos passos que ele tá dando, Sim, né? exatamente. Isso é uma mudança muito brusca na vida dele. Que ele percebeu que apesar dele não conseguir voltar a ser o que ele era antes, né? Tipo, a rotina que ele tinha antes, as condições que ele tinha antes, que agora ele teria que lidar com esse problema, mas que cada passo que ele desse seria uma Mas assim, vitória que muito não é grande. porque agora ele tá numa nova situação que é pra ele se ficar depressivo, que não é pra ele perder a esperança, que é pra ele seguir a vida, né? Porque agora em diante não vai ter. E focar na independência coisa dele, conseguir lidar Não, sozinho. mas tipo assim, gente, mesmo se ele ficasse depressivo, triste, não ia mudar em nada a vida dele. Então é melhor ele seguir a vida com outros objetivos do assim, que, voltar né? no espírito dele normal, mesmo, né? A essência dele super divertida, que a gente pode ver ao longo do livro inteiro, né? As boas risadas que a gente soltou lendo esse livro, né? Sim, que ele é uma pessoa muito divertida, que ele trata a vida dele de um modo muito divertido. Não, e falando assim do título do livro mesmo, Feliz Ano Velho, a gente pode observar que ele fala, né, sobre Feliz Ano Velho quando ele tá ainda na UTI, no finalzinho do ano, e todo mundo seguindo, né, pro Réveillon, pra essa rotina, assim, desse ritual do Ano Novo. Então, tipo assim, ele fala que tá todo mundo renovando as esperanças, renovando as expectativas pro próximo ano, e que ele não sabia, porque Ele achava que naquele esse ano... assunto que ele perguntava pra todos os médicos e ninguém sabia dar uma resposta pra ele, né, que era a situação que ele estava vivendo naquele momento, ele não sabia o que esperar pro próximo ano. Então ele achava que ele... Todas as felicidades dele, as aventuras estavam tudo no passado, esses recomeços. Ele só lembrando essas memórias, momentos que agora bons. ia ser, tipo assim, a vida dele ia só ser relembrar os momentos que ele viveu no passado, e que agora nada ia ser diferente, que ele ia Nada viver ia ser novo. naquele hospital de parede branca sem nenhuma companhia. Por isso que ele até fala assim, Feliz Ano Velho, com uma... Né? né? Ele vira e fala assim, adeus ano novo, feliz ano velho, né? Porque ele não ia ter como recomeçar desse jeito, por causa que, né, ele tava nessas condições, sozinho no hospital. Sem as pessoas que ele amava. Exatamente. aquele clima de final de ano. Ele não tava sentindo esse clima. Exatamente. Então, outro tema que a gente pode falar também, né, finalizando, é o machismo muito enraizado naquela sociedade da época. E como na maioria das vezes as pessoas eram inconscientes, né, do que elas estavam falando, tipo assim, às vezes era uma frase tão machista que o Marcelo até falava, nossa, isso foi super machista da minha parte e tal. Mas a maioria das vezes, como ele tratava assim, as enfermeiras, as mulheres em volta dele, como meros objetos, né? Sim. Era muito romantizado, né? O machista, exatamente, que é muito romantizado. Então, tipo assim, era divertido, era... Sim. Não que era divertido, Não era divertido, normal. mas era normal, sabe? Que nem, assim, a gente conversa sobre temas super tranquilos do nosso cotidiano. Era normal você virar pra uma mulher e, sabe? Objetivar ela. Objetificar ela, exatamente. E é presente até hoje, né? Claro que com menos intensidade, mas é uma coisa que prevalece até hoje. Sim. Por isso que a gente pode ver que o Feliz Ano Velho, apesar de ser um livro escrito há 40 anos atrás, ainda trata temas super atuais, assim, de debates, né, que a gente tem até hoje na nossa sociedade. Então, assim, se você tá em busca aí de um livro super divertido, de uma linguagem, assim, cheia de gírias dos anos 80, assim... Uma linguagem super informal. Exatamente. Eu super recomendo você ler esse livro, né, porque
trata temas, assim, que são importantes a gente saber. Se Sim. você quer saber um pouco como foi o fim da ditadura, como que as pessoas estavam lidando com aquele momento de liberdade, assim, após tantos anos de censura... De um relato de uma pessoa, Exato. né, Eu acho lidando que com uma você situação super difícil. Eu acho que você deveria ler. É um livro que eu acho que abre muito a nossa cabeça, porque, por exemplo, quando a gente vê um cadeirante na rua, a gente não imagina pelas situações que ele passa. Exatamente. Então, nesse livro, ele vai falar muito disso. Realmente, tipo assim, eu não sabia que esse negócio da pena, eu realmente sentia Sim. isso. Eu realmente sentia esse preconceito. Não um preconceito ruim, mas esse preconceito incômodo, né, Sim. que eles sentem. Sim, ele mostra um ponto de vista pra gente muito importante, né? Eu acho importante também, porque, tipo assim, a história da vida dele, gente, foi uma história incrível, foi muito Exatamente. engraçada. Uma vida muito movimentada, né? Exatamente, e aí a gente ter conhecimento dessa vida, assim, cheia de aventuras, que ele trata disso, eu acho, assim, muito interessante. E o Marcelo também é uma personalidade muito interessante da gente estar buscando, né, pesquisar mais sobre ele, que é um dramaturgo, um escritor, jornalista. Eu acho que, inclusive, ele é colunista do Estado de São Paulo, né, um jornal aí super Famoso. super presente na nossa sociedade, né? Então, exatamente. Então, assim, acho que é uma aposta muito boa se você está em busca de um livro divertido, espontâneo e, assim, que trata esses temas de ditadura e deficientes físicos. E que, tipo assim, qualquer pessoa consegue ler esse livro, que é uma linguagem super informal. Sim, que a ele gente... tem uma escrita super jogada, super Fluida. leve. Exatamente. E até uma pitada de erotismo. Não, pitada. Uma pitadinha. Bom, e a gente já vai concluindo, né, com essa história do Marcelo Rubens Paiva, que ele trata na sua obra Feliz Ano Velho, com algumas análises, e espero que vocês tenham gostado. Erros de gravação! Tipo assim, é que eu achei que tinha ouvido bem. Era só outra coisa. Sim, a gente ainda tem que... A gente também fez um barulho, vocês viram? Não, Por isso que eu comecei e a a rir. gente... Até, putz, o homem já foi na lua e, assim, ainda não sabem como que faz uma cirurgia de membrana. Você fala o outro lá, que ele conseguiu, né? Nossa, Porque pra você tocar violão, porque... Ai, cara,